Ô, rapaz, rapaga. Enfim, uma semana, né? Iniciando a semana posterior ao primeiro corte na taxa de juros, né, de 2025, um corte meio que forçado, um corte polêmico, né? A gente vai ver, né, quais as consequências disso, já que o próprio Jerome Powell comentou muito, né, que supostamente esse corte ele foi um tanto quanto forçado, até mesmo imposto pela situação envolvendo desemprego, né, uma possível recessão batendo a porta, né? Porém, muita gente aí questionando com relação à inflação. A inflação que supostamente não estaria controlada, a inflação que ainda é muito perigosa, e a gente vai ter justamente o principal dado ligado à inflação, de acordo com o que o próprio Fed fala, né? De acordo com o que o próprio Fed fiscaliza, que é o índice PCI, né? Que são basicamente o núcleo de preços ao consumidor, né? Que o Federal Reserve fiscaliza mais do que o próprio CPI, né? Que é o índice da inflação, por assim dizer. Então a gente vai analisar como o mercado pode se portar até lá. Logo depois da vinheta, claro. Então, você já sabe, né? Vai! Antes de qualquer coisa, você sabe também, né? Like nesse vídeo se não deu like, se inscreve no canal se não está inscrito, verifique sim nas notificações caso você não tenha verificado ainda. Cara, também pedi para você cogitar fazer parte do nosso grupo free. Link está aqui embaixo na descrição, em algum lugar aqui, tá? Entra na descrição, /legenda do vídeo. Você vai conseguir encontrar o link para fazer parte do grupo free no Telegram, no qual a gente compartilha notícias da macroeconomia, notícias do criptomercado e tudo mais. E também por ali você pode fazer parte do grupo VIP, que tá uma fortuna, R$30 por mês. A gente passa sinais com alvos e stops, entradas, claro, também. Então basta chamar a gente, chama eu, chama o Neto, aí a gente passa o link para você. Beleza? Simples assim, e você consegue, sem dúvida alguma, acesso ao grupo VIP de forma nada burocrática, pagando muito pouco e com uma assertividade gigantesca. Basta entrar em contato com a gente, simples assim, sem grandes burocracias. Beleza? Então, sem grandes burocracias também, vamos começar o vídeo de hoje. Basicamente isso. Então, ó, vamos lá. Primeiramente, né, a gente vai ter... Não, nessa segunda não vai ter nada demais. Teremos o Ano Novo Judaico, né? Começa basicamente junto com a primavera nossa aqui, né? 22 de setembro. Mas nada que influencie muito o mercado. E na terça a gente vai ter o PMI, né? O PMI que também não deve influenciar muita coisa, mas tem um discurso do Powell. Fica bem atento aqui, porque nesse discurso a gente pode ter alguma pista para corte em taxa de juros vindouros ou não. Beleza? Então muita atenção no discurso do Powell a partir das 1h35, ou melhor, a partir da 1h35, a partir das 13h35, horário de Brasília. E vamos ver também como o PMI vem, mas PMI não é nada que deva influenciar tanto assim não, tá bom? Teremos também venda de casas novas, estoques de petróleo bruto na quarta, nada que influencie o mercado, diferentemente de PIB, né? O PIB que a gente vai ter na quinta, se ele vir muito acima do esperado, é algo que deve fazer o mercado corrigir. Por quê? Porque o mercado já teve um corte em taxa de juros, e esse corte em taxa de juros, de certa forma, foi como uma narrativa em uma suposta recessão, né? Em função de poucos empregos criados no payroll e tudo mais, né? Pouquíssimos empregos criados. Aí você vê um PIB gigantesco, estratosférico vindo, é algo que contraria essa narrativa, cara. E contrariando essa narrativa, a gente vai ver algo que não bate. Vai ver algo que não bate aí.
Tá aí a tendência que o mercado faça uma correção pesada caso o PIB venha realmente muito acima do esperado, tá bom? Venha coisa de 4% acima do esperado ou coisa assim. Então vamos ver se o PIB vem dentro aí dessa meta aqui. Se vier até um pouco abaixo de 3,3, seria melhor de certa forma, beleza? E, cara, pedidos iniciais para seguro-desemprego tem toda semana, mas se vir abaixo do esperado é até bom, tá? Abaixo não. Um pouco acima, desculpa. Se vir um pouco acima do esperado, é bom para o mercado. Tá? Vendas de casas usadas não é lá muito importante. E o núcleo de índice de preços é interessante vir dentro do esperado, se possível, até abaixo do que a gente está trabalhando aqui. Beleza? Então é isto, tá bom? Tanto o núcleo mensal quanto o núcleo anual abaixo do que a gente está trabalhando aqui. O ideal do núcleo anual ele vir até... Ele está 2,9%, né? A meta do Fed é 2%. Então, vamos estudar aí e ver quanto que ele vem. Para a próxima semana, vamos ver o que ela promete. Confiança do consumidor, ofertas de emprego de altos. Terá payroll, né? Um novo payroll, já que é a primeira sexta-feira útil de outubro. PMI de novo. Variação de empregos privados. Aí os dados de emprego todos vão vir à tona. Inclusive o payroll na sexta-feira, mas isso não dessa semana de agora, na próxima semana, que é a primeira semana de outubro, que é quando a gente começa tudo de novo aí. Fechou, moçada? Fechou. Então é isso. Bom. S&P 500. Simples. Pump. Formou, depois de um dump, né? Fez um pump. Formou aqui bem dizer, um order block para baixo, que é muito positivo. Já pegou o primeiro alvo do objetivo, pegou o segundo alvo do objetivo, tem alvo ainda para 6.747. Deve vir bater lá, tá? Então o payroll, o S&P é basicamente para cima, tá? Não tem muito o que falar não, para mim S&P é para cima. Beleza? Deu uma corrigidinha aí, mas a tendência é que ele venha para cima. Beleza? Bitcoin para baixo, não sei porque está corrigindo, né? O ideal seria vir para cima. Tá fazendo uma correção. Perdeu esse fundo aqui, tá? Mas eu acredito que seja uma bear trap. Eu já vou falar para vocês por quê, tá? Não acredito o Bitcoin em 113 mil não, tá? 113.300, coisa do tipo. Que seria o primeiro alvo. Tá? Não acredito no Bitcoin em 113.300 não. E eu já falo por quê. Beleza? Já falo por quê. Tem a ver com sentimento de mercado, claro. Mas ó, se a gente pegar esta primeira pernada de baixa, ele já alcançou os objetivos, que estaria lá em 114.400. Alcançou o objetivo e agora está recuperando, né? Está recuperando. Agora, se a gente puxar uma retração de Fibonacci para cá assim, em 115.338, a gente tem que recuperar 115.338 para retomar a alta. Coincide com a recuperação aqui da Tripama de 610. Eu jogaria um pouco além, né? Eu jogaria para ele vir acima do 0,786. Então, assim, para o Bitcoin voltar a subir, ele teria que recuperar 115.668, 115.700, tá? Abaixo disso a situação complica um pouco. Então tá aí, Bitcoin recuperar 115.700, tendência de alta aí retomada basicamente, tá? Enquanto não recuperar, fica complicado. Olha, eu avisei, né, que a possibilidade de ele vir retestar EMA de 50 períodos era alta. Ele veio, né? Ele veio. Depois de um bom tempo flutuando por aqui, ele veio retestar EMA de 50 períodos e bateu em 114, por aí vai. E eu falava muito 114, né? Até duvidava. Falei, cara, acho que 114 não, vai ser difícil ele bater porque a tendência de alta é muito forte, né?
Só que ele veio, cara. Não adianta. O Bitcoin, quando ele quer, ele vai e pega 114. Não quer saber se a tendência é forte ou baixa. Bateu 114. E agora, cara, a tendência é realmente se segurar aqui na EMA de 50 períodos, ele vir ainda esticar aqui para Triple EMA de 610 em 119, de repente, entre 118 e 119 mil. Então, para mim, a tendência aí é realmente ele segurar um pouco nessa faixa e em breve aquecer os motores para ir para 119, 118 mil, tá? Não acho que o Bitcoin deva fazer correções maiores do que isto, tá? Se fizer, aí, meu querido, aí a gente deve ver o Bitcoin realmente vindo pegar patamares aí de 113, 112.800, quem sabe até 112.200. Quem sabe, tá? Não tô dizendo que ele vai para 112.200, mas é uma possibilidade sim. É uma possibilidade sim. Vamos ver o sentimento do mercado, que é importante nesses casos aqui, bem importante. Olha, a gente fez aqui uma correção, tá com funding rate super legal, super baixo, tá? Então, nada impede da gente ter uma compra massiva, tá bom? Porque a taxa de financiamento do Bitcoin tá bem baixa, então perfeito nesse ponto aí. Nós tínhamos tido nesta alta muita liquidação de short, então liquidação de short alta significa que o mercado não tem mais espaço, talvez, para continuar subindo. Por quê? Porque liquidou short demais, ele precisa liquidar short para continuar subindo. Então significa que acabou de repente o combustível para continuar subindo. O que ele precisou fazer? Vir para uma faixa que tinha muito long para ser liquidado, e ele veio. Que era onde tinha, né, no Trading Light, até mostrei para vocês, era onde a gente tinha aquela região com muito long para ser liquidado, né? Então a gente veio liquidar aquele montante de long, né, que nós tínhamos lá em aberto, lá em 114 mil, né, 113.500 por aí. Liquidamos aquele tanto de long, ou pelo menos atendemos aquela demanda de long que a gente tinha, que foi quando a gente fez o quê? Essas liquidações aqui que a gente buscava, né? E com isso, talvez a gente volte a subir. Por isso que eu acredito que o mercado não caia mais do que ele já realmente caiu, tá? Atendeu essa demanda para longs e agora a tendência é que ele volte a subir. Ademais, a gente vê aqui, ó, o Open Interest, ele não cresceu com essa queda, tá? Então a gente teve uma queda, o Open Interest caiu nessa queda, continuou caindo com o Open Interest não subindo com essa queda, ou seja, o Open Interest não quer nem saber dessa queda. Não foi uma queda com demanda institucional. Ou seja, o Open Interest não quis saber da queda. Foi uma queda sem demanda institucional, né? Foi uma queda em que o Open Interest manteve-se intacto, né? Mercado cai, Open Interest mantém-se ou cai junto ou mantém-se desinteressado, né? Não há interesse na queda, é uma queda apenas para gerar mais liquidez ainda para o mercado em breve voltar a subir. Então, nada de novo no front, tá? O mercado não quer saber de queda, muito provavelmente pode acontecer dele voltar a subir. A única coisa que me preocupa um pouco é que nós vemos aqui que o long short ratio está um pouquinho alto, né? 1.3, né? O ideal seria tá um pouco baixo, porém abaixo de 1.5 tá aceitável, tá? O ideal seria estar um pouco baixo, estaria no 1 para 1, coisa do tipo, tá? 1.3 não é legal, certo? Seria estar no 1 para 1, coisa assim, tá bom? Mas beleza, tá aceitável, tá? Dá para levar assim por enquanto. CVD, perfeito, CVD tá muito baixo, cada vez caindo mais, tá em níveis de queda históricos até, né? Ou seja, volume de venda cada vez mais perdendo, né, o interesse, ou melhor, volume de venda cada vez ganhando interesse, o que gera liquidez para o mercado voltar a subir muito em breve. Perfeito. Ó, não há mais interesse comprador pesado, que apesar que tem 113.500, né? Na verdade, até em
103,250. Então, de repente, pode ser que ele venha atender essa demanda em 103,250. Porém, surgiu uma demanda nova em 116, 600, 250 e agora, mais ainda, em 117, 118, 118. Então pode acontecer do mercado voltar a subir até para 118, né? Pode acontecer do mercado voltar a subir para 118. Pode acontecer. O mercado sobe para 118, né? E aqui ele faz uma... Ele faz um certo despejo até, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Ele sobe para 118 e faz um certo despejo. Acima disso eu não estou vendo demanda, não. Então é isto. Pode ser que ele corrija para cá para 113 mil. É uma possibilidade. Que tá lá explicado por Fibonacci. 113.300. Tá aí. 113.300, a gente estica até 113.250 e depois sobe para 118. Perfeito. Tá explicado por Fibo, tá explicado pelo order book. Perfeito, perfeito. Maravilha, Alberto. Certo? Maravilha. Ó, Fear and Greed Index, mercado com medo, maravilha, perfeito, do jeito que tem que estar. Fazia tempo que não ficava com medo, né? Que bom. Muito bom. Quanto mais medo tiver, mais os fracos abandonam e os fortes se aproveitam. O ideal é ele corrigir mais um pouco, tá? Para ficar com mais medo ainda. Então, sim, seria bom o mercado cair mais um pouco. Cara, aliás, se o mercado vier para cá, pode ser uma região interessante para comprar, hein? Pode ser uma região interessante para comprar. Vamos estudar compra aqui. Fechou? Pode ser uma região bem interessante para comprar. Compra aí e vende 118. Pode ser. Ó, EMA de 50 períodos. Perdão, EMA de 50. EMA de 50 períodos. Ethereum corrigiu para EMA de 50 períodos. A gente falava sobre essa correção, né? Que seria bem interessante Ethereum na EMA de 50 períodos. Ela corrigiu, né? Então, ó. Só ajeitar melhor aqui. Pronto. Então, Ethereum veio corrigindo, perdeu a EMA de 34 períodos, perfeito. E agora corrigiu na EMA de 50 períodos, perfeito, maravilha. Exatamente do jeito que tinha que ser. Corrigiu na EMA de 50 períodos. Pronto, aqui é melhor. Aqui tá lindo. Corrigiu na EMA de 50 períodos, tá, galera? Corrigiu a EMA de 50 períodos. E agora, se segurar aqui, tem uma grande chance de segurar. E se não segurar aqui, vai ter que segurar na EMA de 72 períodos a todo custo. Se perder a EMA de 72, meu Deus do céu, aí corre para as colinas, que aí Ethereum já era, tá? Mas se segurar a EMA de 50 períodos, deve em breve vir buscar pelo menos 5.200 dólares, tá? Deve muito em breve buscar pelo menos 5.200 dólares. Beleza? Pelo menos isto. 5.200 dólares. Tá certo? XRP. Corrigindo a TLTB que ela rompeu. Pra mim com alvo. Tranquilamente. Pra 3,72, hein? Segura aí, tem alvo pra 3,72 ainda. XRP ainda vai longe.
Segura aqui e vai para 3,72, tá? É o alvo dela. Beleza? Isso se ela romper 3,35. Cedo ainda para dizer que ela vai romper 3,35. Mas se romper 3,35, tem alvo para 3,72. Mas eu vou repetir, tem que romper 3,35. Tá longe ainda. Então tá aqui, ó. Marcar para você também. Romper 3,35, cai para dentro. Porque aí tem alvo lá para 3,72. Fechou? Solana. Solana tava indo bem, esticou muito, claro, a tendência que ela corrija. E tem essas médias móveis aqui, né? Sendo uma delas 226, depois 219, depois 210. Tá? Então tá aqui as médias. Tá aqui as médias, tá? Então provavelmente ele vai corrigir para essas regiões aqui. Segurando. Vai ter alvo lá para 275. Mesma coisa Cardano, né? A ADA Cardano que segurou em EMA de 50 períodos, né? Deu um pump, segurou na EMA de 50 períodos e deve em breve voltar a subir e rompendo esta faixa de 0,97 tem alvo para 1,15. Tem alvo lá para 1,15, valorizando 18%. Então tá aqui, é o alvo dela, 18%. E dominância do Bitcoin, que segurou em 57, era o alvo final de fato, a gente falou sobre esse alvo final. Segurou de fato em 57,30. E aí, cara, ela vai travar de fato nessa EMA de 72 períodos, né? Não, 34, tá certo. EMA de 34 períodos, 58,5. E depois tem alvo para 59,10. E depois ainda corre o risco de pegar 59,7. Tá bom? Então, basicamente isso. Fechou, galera? Basicamente isso aí. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui, moçada. E vamos ver. Conforme o mercado se mover, a gente volta amanhã. Fui.